Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Todo ser humano quer ser feliz. E esta felicidade, com certeza, é encontrada no Senhor da Glória. Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. E Ele nos criou e deu tudo o que é bom. Basta você observar os detalhes da criação concedidos a nós. A comida, a bebida, que causam prazer, alegria. Como é bom comer, quem não gosta de comer? E tantas outras coisas que proporcionam satisfação para nós. Isso mostra que Deus é a causa realmente de toda a felicidade, porque foi Ele que criou tanto as coisas que causam prazer, alegria, satisfação, bem-estar aos olhos, aos ouvidos, ao paladar, ao toque. Nós podemos ver na criação muitas coisas que causam satisfação. Deus é a razão da felicidade e Ele nos deu isso. Quando eu digo Ele nos deu, podemos mencionar a própria capacidade de sentir. Os sentidos que nós temos foram feitos por Deus. Significa que Deus fez as coisas com capacidade de satisfazer, porque tem de fato gosto, aroma e a música que agrada, mas também deu para nós a capacidade de sentir. Deus é a razão da felicidade, sim. Mas muito mais, a presença de Deus é a causa de sermos felizes, porque a presença dele dar ao coração daquele que se achega, daquele que crê, daquele que anda com ele, uma alegria indizível, uma alegria, a alegria de estar com ele. Para você ter uma noção, pense naquela alegria que você tem de estar ao lado de quem você ama, de fazer as coisas com quem você ama. Você sente uma alegria maravilhosa. Bom, se você sente alegria por estar ao lado de pessoas humanas que não podem entrar no seu coração, que não podem mudar a sua vida, mas terminam causando satisfação, quanto mais aquele que não só pode estar ao lado, mas ainda pode operar dentro da sua vida. Deus é a razão da felicidade. Deus é a razão da alegria. De forma que Ele proporciona ao coração daquele que o ama plena satisfação e ainda opera dentro para trazer um estado de espírito que só conhece aquele que anda verdadeiramente com Deus. Assim, Deus é a razão de toda a felicidade. Todavia, o pecado faz com que haja no coração angústia, tristeza. Porque o pecado rompe essa relação de comunhão plena. O pecado afasta, o pecado faz com que saibamos, sintamos que ferimos, desagradamos, ofendemos aquele que mostrou tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. O pecado, então, ele mancha e realmente prejudica a relação com Deus. E é por isso que Davi, no versículo 12 de seu Salmo, Salmo 51, ele ora a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Fazendo em outras palavras a leitura, Senhor, volta a dar alegria de salvação para mim. Volta a dar. Ó Deus, opera e sustenta-me generosamente com o Espírito. Sustenta-me com o Espírito. Ele quer ter alegria outra vez no Senhor. Porque o pecado fez com que ele tivesse profunda tristeza, porque ele ofendeu e desagradou aquele que o amou, aquele que o sustentou, aquele que o fez rei e deu tudo o que ele tinha. E ele sente aquela profunda tristeza e angústia por causa do pecado. Porque sabe que Deus é santo, é santíssimo. Você sabe disso? Saber quem Deus é aumentará a sua profunda consciência do que o pecado causa, dos efeitos e de como ele ofende ao Senhor. Sim, Davi tinha consciência de quem Deus era e por isso sentiu profundamente o pecado. Davi, que tinha antes muitas alegrias, a gente vê alguns salmos de Davi. No Salmo de número 4, ele diz da sua oração, cheio de tribulação, um homem atribulado, angustiado, mas um homem que tinha tanta alegria em Deus que diz assim: mais alegria me puseste no coração
do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Um homem atribulado, perseguido, mas diz que sua felicidade em Deus era tamanha, a sua alegria no Senhor, que mesmo quando os homens têm abundância, não podem ser comparados à alegria que Deus dera para ele. Um homem que no Salmo 16 disse que alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua plenitude, na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Podemos dizer que ele tinha grande alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Davi vivenciou isso. O pecado tirou. O pecado, ele destrói o nosso coração. O pecado tira de nós o prazer de ser feliz em Deus. Olhe isso com seriedade, para que você até mesmo pense nisso antes de pecar e fuja, sabendo que o pecado vai corroer aquela relação gostosa, maravilhosa, de prazer e alegria, que mesmo na tribulação são mantidos, aquela alegria e satisfação são mantidas porque Deus é a causa. O pecado corrói. Davi pede, Senhor, volta a me dar isso. Volta a me dar aquela alegria, era tão bom. Era tão bom quando eu sentia plena felicidade em Ti, mesmo quando eu estava sendo atribulado, mesmo quando eu estava sendo perseguido, mesmo quando eu estava sendo massacrado, mesmo quando tudo estava ruim ao meu redor, a alegria da Tua salvação não era tirada. Porque quem podia tirar do coração de Davi a alegria no Deus que o sustentava? Com seu Santo Espírito, sustentava graciosamente e fortalecia graciosamente. Mas agora ele se sente distante. E então é como se já não estivesse na presença do Senhor. Mas ele clama, porque ele tem uma confiança de que as misericórdias de Deus, de fato, são grandes, o suficiente para perdoar o pecado de Davi, para cobrir o pecado de Davi. Porque Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E tendo em vista que nós já olhamos para a cruz do Calvário e vemos na cruz do Calvário a manifestação da justiça, da bondade, da graça, da misericórdia, da santidade e do amor de Deus, nós podemos nos prostrar perante Cristo, sabendo que realmente a esperança de Davi não foi em vão. A esperança de Davi não foi deixada de lado, não foi desprezada. Antes, foi agraciada por Deus. E Deus cumpriu em Cristo Jesus. Portanto, quando nós, por acaso, nos desviamos do caminho do Senhor, e então entristecemos e angustiamos nossa própria alma, sabemos que olhando para a cruz, nós podemos ter em Jesus a restauração do nosso coração. Portanto, tanto lembre dos efeitos do pecado para que não peque, quanto se porventura você caiu, se porventura você terminou cedendo à tentação, olhe para Cristo e clame para que Ele opere poderosamente na tua vida e então restaure em você a alegria da salvação. Porque o cristão, ele precisa viver em Cristo a alegria da salvação, de forma que Deus seja a sua felicidade, sua alegria, que Deus seja a causa e o propósito de sua vida, para que a sua alegria jamais seja tirada pelas circunstâncias da vida. Se você precisa do perdão, vá para Jesus, porque realmente nele há restauração para o coração. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. Transforma corações, vidas, opera poderosamente, para que o teu povo tenha alegria da salvação. E assim, ó Deus, o teu povo te busque por amar, desejar o Senhor. Receba a nossa oração
e abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.